Fala pessoal, tudo bem? Agora a gente vai começar uma aula de correção da atividade proposta sobre função inversa, tá? Ao todo foram 4 questões de vestibulares anteriores para que você possa treinar a aplicação prática do conceito sobre função inversa. Vamos à leitura da nossa primeira questão, foi uma questão de 2015 da Universidade Estadual do Ceará. O enunciado dizia o seguinte: seja R+, o conjunto dos números reais positivos, e uma função f de reais em reais mais a função definida por f de x é igual a 2 elevado a x. É dito pela banca que esta função ela é invertível. Se f de menos 1 é reais mais em r, é a sua inversa, então o valor de f de menos 1 de 16 menos f de menos 1 de 2 menos f de menos 1 de 1 é... E aí você já tem a indicação do gabarito, o gabarito foi a letra A. Primeiro vamos entender aqui o enunciado, que eu acho que é bem importante, né? Até para você já pegar uma base melhor em relação à leitura da função inversa. Ele fala de uma função f, que está aqui, ó, que o domínio é reais e o contradomínio é R+, né? Os reais positivos segundo a banca. E aí, como a gente quer trabalhar com essa função f, que é definida por f de x é igual a 2 elevado a x, ou seja, a princípio temos uma função exponencial, tá? A banca diz que essa função ela é invertível. Se ela é invertível, né? Se ela é invertível é porque ela é bijetora. Ela é injetora e ao mesmo tempo ela também é sobrejetora, né? Nós vimos isso. Então, nós desejamos encontrar agora a sua inversa. Se a gente quer encontrar a inversa, a gente quer f de menos 1. E olha só que bacana. O R+, que era o contradomínio, vai passar a ser o domínio. E o R, que era o domínio, vai passar a ser flechado, vai passar a ser o contradomínio. Beleza? Continuando, aí no final é pedido o valor dessa expressão aqui, ó, relacionada à inversa de f. E aí é pedido o valor de f de menos 1 de 16 menos f de menos 1 de 2 menos f de menos 1 de 1. Beleza? Então, você tem aí, primeiro, que encontrar a inversa da função f, que é f de x é igual a 2 elevado a x. E como é uma função exponencial, ainda que você não tenha visto comigo no terceiro ano a função exponencial, é muito comum uma função exponencial, quando a gente faz a sua inversa, trabalhar com logaritmo. Eu acredito que essa tenha sido a maior dificuldade dos alunos que enfrentaram algum tipo de incômodo, né? De não entendimento nessa questão, porque não lembra logaritmo, não lembra o cálculo de logaritmo, não lembra as propriedades operatórias, embora aqui seja muito simples de entender e eu vou explicar para vocês, tá? Vamos lá. Detalhe, nós vamos verificar a função exponencial e função logarítmica mais à frente, tá? Enquanto não chega a esse momento, por enquanto a gente vai trabalhando a função inversa e a função composta, que foram 2 assuntos já mencionados no material teórico, assim como a função do primeiro grau, que a gente já começou a trabalhar também, que foi um assunto postado na aula passada. E a gente vai dando continuidade estudando as funções no seu terceiro ano, tá? Você já está vendo que a resposta é a letra A, o resultado dessa expressão será igual a 3, e vamos ao gabarito comentado. Você está percebendo aí nos materiais que eu tenho colocado o passo a passo de todas as resoluções para que você possa acompanhar comigo, tá? Vamos lá. Qual é o primeiro passo para resolver essa questão? É simples. O primeiro passo é encontrar a função inversa. Como é que a gente faz para poder encontrar a função inversa? Primeiro passo, a gente troca o x pelo y, lembra? E depois isola o y. Mas nesse primeiro momento, eu apenas vou trocar o x pelo y. Como é que vai ficar? Essa daqui, ó,
era a nossa função, não é isso? F de x é igual a 2 elevado a x. Todo f de x, como é uma função, é a mesma coisa que y. Então, ficou y é igual a 2 elevado a x. E aí você está se perguntando, primeiro passo é só isso mesmo, professor? É só trocar o x pelo y? Sim. Primeiro passo é só trocar o x pelo y. Então, perceba que o x é o expoente. Nesse expoente x aqui, ó, eu vou colocar o y no seu lugar, beleza? E aonde estava o y, a gente vai trocar pelo x. Então, ficou x é igual a 2 elevado a y. Pronto, primeiro passo concluído. Já sabemos que x é igual a 2 elevado a y. Aí que veio o problema, porque qual é o próximo passo? É isolar o y, beleza. O próximo passo é esse aqui, ó, isolar o y. E a pergunta é, como é que eu faço, professor, para conseguir isolar o y nessa função? Você vai pensar em logaritmo, tá? O y, perceba que ele é o expoente daquela função exponencial por enquanto, né? O y é o nosso expoente. E a gente vai lembrar de log e vai lembrar como funciona o cálculo de logaritmo, tá? Primeiro, quero que você se concentre aqui nesse pedacinho, eu vou com cuidado para você entender. Tá escrito assim, ó, log de A na base B. O B, pelo que eu já falei para você, é a base do logaritmo. O que é o A? O A é chamado de logaritmando. E o que é o C? O C é o resultado desse logaritmo, tá? E como é que a gente faz para poder resolver, para poder calcular um logaritmo? A gente pega a base, que é B, elevado ao logaritmo, que é C. Então, fica B elevado a C. Isso é igual ao A, que é o logaritmando, tá? É assim que a gente calcula o logaritmo. Então, log de A na base B, para eu encontrar, eu falo que isso tudo é igual a C, por exemplo. C é o resultado desse logaritmo. E aí fica base elevado ao logaritmo. Isso tem que ser igual ao logaritmando, tá? Não tem como fugir disso. Então, a gente sabe que B elevado a C é igual a A. É aquele macete de log que a gente fala, né? Quer calcular log? Eleva e iguala. Quer calcular log? Eleva e iguala. O que é eleva e iguala? Pega a base, eleva ao logaritmo, então fica B elevado a C. Como é eleva e iguala, falta igualar. Então, B elevado a C é igual a A, porque você tem que igualar ao logaritmando. E aí nós chegamos à seguinte conclusão. Chegamos à conclusão de que o A, que está aparecendo aí para você, nada mais é do que o B elevado a C. Beleza? É como se nós estivéssemos resolvendo aqui um logaritmo, tá? Então, eu entendo que A, e é o que está isolado, né? O A isolado, equivale a B elevado a C. Olha só que bacana, né? Para você começar a observar o que nós fizemos aqui, tá? Quando a gente faz essa associação e entende que log de A na base B é igual a C, que é a mesma coisa que escrever B elevado a C é igual a A, o que a gente vai fazer agora finalmente? A gente vai buscar reescrever x é igual a 2 elevado a y, vou até colocar aqui de outra cor, a gente vai buscar reescrever x é igual a 2 elevado a y, pegando justamente esse conceito que nós acabamos de observar, que b elevado a c é igual a a. Vamos com calma para você acompanhar, bem tranquilo, para você entender o que eu vou fazer, tá? O A é a letrinha que está isolada, que eu coloquei aqui na cor vermelha.
E aqui, ó, quem está isolado é o x. Beleza? O b, que está do outro lado da igualdade, é a base da potência, que eu coloquei na cor verde, que é exatamente o 2, a base da potência. E o c é o expoente dessa potência, que eu coloquei na cor amarela. E aqui, ó, o expoente da potência é o y. Tudo bem? Agora, se a gente usar essas cores que eu destaquei e a gente colocar em prática o que estava no nosso cálculo de log, olha só o que vai acontecer. Deixa eu só ajustar aqui. Olha só o que vai acontecer. A gente sabe que log de A na base B é igual a C, não é isso? Beleza. Então, eu vou pegar essa associação que eu coloquei aqui e vou associar com x é igual a 2 elevado a y. Vai aparecer logaritmo, porque é isso que eu quero. Então, eu vou colocar log aqui, tá vendo? Estou jogando um logaritmo aqui. E agora eu vou organizar essa exponencial criando em cima dela um logaritmo. Beleza? Como é que a gente vai fazer? Vamos lá. O resultado, você está vendo, que é igual a C. O C eu pintei de amarelo. Quem é que está pintado de amarelo? É o Y. Então, por isso que eu falei que o resultado, ó, é igual a Y. Porque automaticamente eu consigo isolar o Y aplicando essa relação, tá? E aí, o que a gente vai ver também? O logaritmando, que é o A, eu pintei na cor vermelha. Quem está de vermelho não é o X? Beleza. Então, nesse log, o X ele é o meu logaritmando. Você está vendo que eu fiz apenas uma associação, né? Eu transformei um exponencial num logaritmo, já isolando o Y na prática, tá? E você está vendo aí, ó, que o B está de verde. Quem está de verde é o 2 na minha exponencial. Perceba que o B aqui, ó, é a base do meu logaritmo, por isso que a base do meu logaritmo está aqui, ó, é o 2. Então, eu só fiz uma forma associativa. Transformei uma exponencial num logaritmo, né? Numa função logarítmica, aí, já com y isolado. Porque se a intenção era isolar o y, isolando o y eu tenho log de x na base 2, isso é igual a y, né? Ou seja, eu tenho aqui, ó, maravilhosamente, y é igual a log de x na base 2. E aí, qual é a conclusão que você chega? Se você já isolou o y nessa função, você já encontrou a sua função inversa. Então, no lugar do y, que está aqui, ó, eu coloquei f de menos 1 de x. Então, ficou f de menos 1 de x é igual a log de x na base 2. Maravilha! E agora que a gente já tem a nossa inversa, é só brincar de calcular. Eu vou calcular a inversa quando x for 16, quando x for igual a 2 e quando x for igual a 1. E eu vou adotar agora o nosso terceiro passo. Estamos chegando ao final da questão. Terceiro passo, então, vou calcular cada uma dessas inversas. E aqui eu coloquei primeiro, ó, o f de menos 1, né? A inversa, quando x é 16, tá? Então, vai ficar log de, no lugar do x, eu coloco 16. Então, ficou, ó, log de 16 na base 2. A dificuldade é, professor, como é que eu faço para calcular log de 16 na base 2, tá? Finge que não está escrito que é igual a 4. Como é que eu faço para calcular log de 16 na base 2? Se você não sabe, você coloca uma letra qualquer, por exemplo, vou falar que isso é igual a Z, beleza? E aí vai ficar assim, ó, esse 2, que está aqui, ó, elevado a Z, então 2 elevado a Z tem que ser igual ao meu logaritmando, que é o 16. Ou seja, 2 elevado a quanto dá 16?
4, né? Então, você já sabe que teu z é igual a 4, tá? Ou então, você poderia fazer o seguinte. 2 elevado a z é igual a 16, só que 16 fatorando é 2 à quarta. Aí vai ficar 2 elevado a z é igual a 2 elevado à quarta. Função exponencial, se as bases são iguais, é só igualar os expoentes. Logo, o z é igual a 4 e você consegue chegar ao seu resultado, tá? Se z é igual a 4, então log de 16 na base 2 é igual a 4. Beleza? A mesma coisa vai acontecer quando você quiser calcular a inversa dessa função, substituindo, no caso, o x da função por 2. Vai ficar isso aqui, ó. Vai ficar log de 2 na base 2. Sempre que você tem um logaritmando igual a base, o resultado do log é igual a 1. Vou mostrar o porquê para você agora. Olha só. Se eu não soubesse esse resultado e chamasse isso aqui de c, ficaria a base do meu logaritmo, que é 2, elevado ao logaritmo que eu estou chamando de c. Então, ficaria 2 elevado a c é igual ao meu logaritmando, que é o 2. Aí a pergunta, 2 elevado a quanto dá 2? 2 elevado a 1, né? Então, o seu c é igual a 1, por isso que o resultado ali tinha dado 1 para a gente, tá? Mas, se você quiser fazer isso aqui, ó, 2 elevado a c é igual a 2, então 2 elevado a c é igual a 2, que é a mesma coisa que 2 elevado a 1. Aí a gente cria uma exponencial, bases iguais, os expoentes também têm que ser igualados, então c é igual a 1, mas já fica bem óbvio, né? A gente já sabia disso antes, tá? Então, log de 2 na base 2, sempre que o logaritmando for igual à base, o resultado do log é igual a 1, beleza? E para poder finalizar, eu tenho log de 1 na base 2 é igual a 0. Toda vez que você calcular o log e o teu logaritmando for igual a 1, o resultado desse log é 0, tá? Toda vez que você calcular um log que o teu logaritmando for 1, o resultado desse log é igual a 0. Ou então, você pode fazer o seguinte, ó. Pode pegar a base do logaritmando, não tem problema. Quem é a base? É o 2. E começar a escrever, ó. 2 elevado, vou chamar isso aqui de d, tá? Então, 2 elevado a d, 2 elevado a d, ou seja, a base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando, né, que é 1. Aí você pensa, 2 elevado a qual expoente o resultado vai ser 1? 2 elevado a 0, né? Então, já sabe que o d é igual a 0. Porém, se você preferir, você pode fazer isso aqui, ó. Colocar o 1 com uma potência de 2. Então, 2 elevado a d é igual. Como é que eu escrevo 1 em potência de 2? Assim, ó, 2 elevado a 0. Porque 2 elevado a 0 é 1. Aí eu acabo criando uma exponencial. Se as bases são iguais, falta só igualar os expoentes. Então, d é igual a 0. Já sabíamos disso, né? Afinal, o resultado daquela inversa ali, quando x é 1, o resultado é 0. Então, agora eu tenho que fazer, ó, a inversa quando x é 16, que deu 4, menos a inversa quando x é igual a 2, que deu 1, menos a inversa quando x é 1, que deu 0. Então, era só resolver. 4 menos 1 dá 3, 3 menos 0, 3, prontinho. Está aí o nosso resultado. Beleza?
Essa, então, é a correção da primeira questão. O resultado dessa expressão envolvendo inversa é igual a 3. Portanto, o gabarito foi a letra A. Beleza, gente? Tranquilo, né? Bom, primeira questão, então, resolvida. Agora a gente vai para a segunda questão. De novo, da Universidade Estadual do Ceará, de 2015, né? Dá para ver que eles gostam do assunto função inversa. Vamos lá. A função real de variável real definida por f de x é igual a x mais 2 sobre x menos 2. A banca diz que essa função real ela é invertível. Então, a gente consegue calcular a inversa, né, dessa função. Beleza. A gente consegue calcular a inversa da função. Se f de menos 1 é a sua inversa, ou seja, estamos trabalhando aqui com a notação da inversa, né? Eu quero, de novo, encontrar o resultado de uma expressão envolvendo uma parte que é a função f, que não é inversa por enquanto, e a outra parte que envolve inversa, tá? E detalhe que está tudo elevado ao quadrado lá no final, não pode esquecer. Tudo que está dentro do colchete é para elevar ao quadrado no final das contas, tá? Já está vendo aí que o gabarito é letra C e você já está acostumado a resolver exercício de função inversa. Seu primeiro passo é encontrar a função inversa. O que a gente faz? Troca o x pelo y e em seguida a gente isola o y, tá? Essa questão ela foi um pouquinho mais chata, vou explicar o porquê. A princípio, nós temos f de x é igual a x mais 2 sobre x menos 2. Só que todo f de x é igual a y, não é isso? Então, a gente constrói a seguinte relação. Y é igual a x mais 2 sobre x menos 2. O que eu decidi fazer? Presta atenção. Esse x menos 2 estava aqui, vou tentar pegar só ele, tá? Esse x menos 2 que está aqui, ele estava dividindo. Eu joguei lá para o outro lado, onde está o y, então ele joga multiplicando. Por isso que eu construí a seguinte relação agora. Y que multiplica, aí eu coloco dentro do parênteses, né? Porque aqui uma parte eu tenho letra e a outra parte eu tenho número. Então, tem que colocar dentro do parênteses. Por isso que ficou y que multiplica x menos 2 é igual a esse pedacinho que ficou lá do outro lado da igualdade, x mais 2. Tá? Aí, o que eu fiz? Eu comecei a desenvolver essa relação. Apliquei aqui no primeiro membro da minha equação a distributiva. Y vezes x, quem é? É isso aqui, é x vezes y. Beleza? Y vezes menos 2, quem é? Está aqui, menos 2y. É igual a x mais 2. Continuando, o que eu fiz? Eu peguei esse x, que estava positivo, e joguei lá para o outro lado, e ele veio, negativo. Tá vendo? Beleza. E esse menos 2y que estava negativo, eu joguei lá para o outro lado, então ele virou positivo. Beleza? Então, por enquanto, a gente tem xy menos x é igual a 2 mais 2y. Olha só que bacana. Está aparecendo aqui para você x nesse pedacinho. E aqui também está aparecendo x, né? Só que negativo. Mas está aparecendo x, então eu posso colocar em evidência. Colocando esse x em evidência, xy divididos por x dá y. Porque se novamente eu distribuir x vezes y, eu volto a ter xy, tá? Menos x divididos por x dá menos 1. X vezes menos 1, eu volto a ter lá o menos x. Então, apenas, fragmentei, na verdade, eu coloquei em evidência o x e criei aqui uma nova relação
x que multiplica y menos 1 é igual a 2 mais 2y. Porque agora eu vou isolar o x. Então, esse y menos 1, que está aqui, ó, na esquerda, ele estava multiplicando x, não estava? Vai lá para o outro lado, dividindo toda aquela galera. Então, quem é o meu x agora? O meu x é 2 mais 2y, esse pedacinho que está aqui, ó, 2 mais 2y. O y menos 1 que estava multiplicando passou para lá dividindo. Então, ó, dividindo por y menos 1. Beleza? E agora sim eu já deixei bonitinho no formato para fazer o seguinte. Para trocar o x pelo y, então onde está aparecendo o x? Eu coloquei y. E onde está aparecendo o y, eu coloquei o x. Ou seja, chegamos naquela tarefa de trocar o x pelo y, tá? Tá percebendo? Troquei, ó, o x pelo y. Beleza. Troquei o x pelo y. E depois, ó, quando eu troquei o x pelo y nesse caso, foi de propósito, porque automaticamente já apareceu o y isolado. Tá vendo aqui? Já apareceu, ó, o y isolado para mim. Então, já apareceu para mim a inversa daquela função. f de menos 1 de x é igual a 2 mais 2x sobre x mais 1. Pronto, chegamos na inversa, tá? E aí, qual foi o nosso segundo passo? O nosso segundo passo tá aqui, ó. Calcular a expressão. Primeiro, eu vou calcular f de zero, tá? E, ó, cuidado, porque se eu vou calcular f de zero, não é indicação de função inversa. Então, eu vou pegar aquela função, ó, que estava lá no início, que é essa daqui, ó. F de x é igual a x mais 2, e vou calcular o f de zero. Então, aqui eu vou colocar, ó, 0 mais 2 sobre 0 menos 2, né? Estou substituindo o x por 0. 0 mais 2 dá 2. Então, vai ficar 2 sobre 0 menos 2, menos 2. E 2 sobre menos 2 dá menos 1. Beleza? Então, menos 1 foi o resultado de f de 0. Tá vendo? Ó? Tá aqui a relação, bonitinha para você. E o resultado de f de 0 tá lá, é menos 1. Perfeito? Agora vamos a f de menos 1 de 0. Agora em cima da inversa, tá vendo? Ó, a notação da inversa aqui. Agora eu vou partir para a inversa, que é essa daqui, ó. Só que no lugar do x eu vou colocar quem? O 0. Beleza. No lugar do x colocando 0, vai ficar 2 mais 2 vezes 0 sobre 1 menos 0. 2 mais 2 vezes 0 é 0. 2 mais 0 dá 2. Tá aqui para você, tá? X menos 0, na verdade, Opa! Calma aí. Era x menos 1 ali antes, né? Deixa eu só voltar aqui, só um minutinho. Era x menos 1, né? Então, eu vou substituir o x por 0. Fiz maluquice, né? Coloquei o 0 no lugar do 1. Então, ficou sobre 0 menos 1, tá? Agora sim. Então, ficou 2 mais 2 vezes 0, que é o que está aparecendo aqui para você, ó. Estou destacando. Sobre 0 menos 1, tá? Vamos lá. 2 mais 2 vezes 0 é 0. E 2 mais 0 dá 2. E o 0 menos 1 dá menos 1. E 2 divididos por menos 1, o resultado é menos 2, tá? Então, a inversa quando x é 0 é igual a menos 2. Beleza? Então, já calculamos, ó, f de menos 1 de 0, tá? Deixa eu só voltar aqui a normalidade da nossa função. Era 2 mais 2x
e era aqui, ó, x menos 1, e aqui era x. Agora a gente vai calcular a inversa quando x é menos 1. Beleza? Então vamos lá. Calculando então a inversa quando x é menos 1. Então a gente vai pegar a função inversa e vai substituir o x por menos 1. Vai ficar ali esse pedacinho 2 vezes menos 1. E aqui vai ficar, ó, menos 1, menos 1, tá? Então vai ficar assim, ó, 2 mais 2 vezes menos 1 sobre menos 1, menos 1. Bateu, não bateu? Beleza. 2 vezes menos 1 dá menos 2. E 2 somado a menos 2 dá 0. Eles são simétricos, né? Então o resultado da soma é nulo. E menos 1 dá menos 2. E 0 dividido por qualquer valor, o resultado não tem jeito. O resultado é 0. Beleza. Detalhe, tá? Vai ficar, tá dentro do colchete f de 0, que é menos 1, somado a f de menos 1 de 0, que é menos 2, somado a f de menos 1, que o resultado foi 0. Isso tudo dentro do colchete, é uma soma, e depois eu elevo ao quadrado, tá? Depois eu elevo o resultado dessa soma, ó, ao quadrado. Vamos lá. Menos 1 somado a menos 2 dá menos 3. Menos 3 somado a 0 dá menos 3. Então, agora é só resolver menos 3 ao quadrado. Sabia que eu ia fazer besteira, né? Vermelho, fala sério. Aqui, ó, menos 3 ao quadrado. Pronto, está acertado. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Menos com menos dá mais. Então, o resultado é 9. Beleza? Então, o resultado de tudo isso deu 9. Por isso que o gabarito foi letra C. Tranquilo, gente? Segunda questão resolvida aí para você. Vamos à terceira questão. Questão da EAR, né? Uma questão aí de concurso militar. Coloquei aí para você, tá? Seja a função f de domínio em reais e contradomínio também em reais, definida por f de x é igual a 4x menos 3. Se f de menos 1 é a função inversa de f, eu quero saber a inversa de f quando x é igual a 5. Beleza? Questão bem tranquila, o gabarito é letra C, deu 2 o resultado. E qual é o primeiro passo? Encontrar a inversa. Para tanto, é só trocar o x pelo y, já está especialista nisso, né? E em seguida, isolar o y. A princípio, a função que a gente tem é essa daqui, ó. F de x é igual a 4x menos 3. Vou trocar o f de x por y, é a mesma coisa. Então, a nossa função ficou y é igual a 4x menos 3. O que a gente vai fazer agora? A gente vai trocar o x pelo y. Então, onde está y, a gente coloca x. E aonde está o x, a gente coloca y. Então, agora temos x é igual a 4y menos 3. E agora é só isolar o y. Então, o que eu fiz? Isso aqui, ó. Esse 3 que estava negativo foi lá para o outro lado, onde está x, ele veio, ó, positivo. Então, ficou x mais 3 é igual a 4y. Agora, a gente vai isolar esse y que está aqui. Então, esse 4 que está multiplicando passa lá para o outro lado, onde tem x mais 3, e ele passou dividindo. Então, ficou, ó, y é igual a x mais 3 sobre 4. Beleza? Já apareceu o y isolado, então encontramos a nossa função inversa. F de menos 1 de x é igual a x mais 3 sobre 4.
E agora é só calcular essa inversa, considerando o valor de x sendo igual a 5, né? Então vai ficar f de menos 1 de 5 é igual a 5 mais 3 sobre 4. Ou seja, 5 mais 3 é 8 e 8 sobre 4 é 2. Então já sabe, o resultado vai ser 2, que é exatamente o desenvolvimento que eu fiz aqui para você, ó. Bonitinho. Resultado encontrado é 2, gabarito foi a letra C. Beleza? Essa questão foi muito mais tranquila, né? Belezinha, vamos embora para a número 4. Essa aí caiu na prova da SEDUC para professor de matemática, mas foi bem tranquilo, tá? Olha o enunciado. Considere a função de variável real. F de x é igual a 3x mais 8 sobre 2. Eu quero saber a inversa dessa função quando x é igual a 10. Vamos ver? Vamos embora. O resultado, ó, você está vendo, deu letra D. 4 é o resultado. Vamos ver? Primeiro passo é aquele de sempre, né? Encontrar a função inversa. A gente vai trocar o x pelo y e, em seguida, isolar o y. Essa aqui é a nossa função inicial. No lugar do f de x, a gente coloca y. Então, ficou y igual a 3x mais 8 sobre 2. A gente vai trocar o x pelo y daqui a pouquinho, porque primeiro eu vou dar uma ajeitada, ó, esse 2 aqui que está dividindo, passa para cá multiplicando. Então, ficou 2y é igual a 3x mais 8. O que eu fiz agora? Esse 8 que estava positivo, eu joguei para lá negativo. Então, ficou 2y menos 8 é igual a 3x. E aí, de propósito, eu isolei esse x, ó. Então, esse 3 que estava multiplicando passou para lá dividindo. Então, ficou x é igual a 2y menos 8 sobre 3, tá? O que eu vou fazer agora? Quando eu for trocar o x pelo y, automaticamente já vai aparecer o y isolado. Então, eu acabo matando aqui a charada, né, para não usar o ditado. X é igual a 2y menos 8 sobre 3. Vou trocar o x pelo y. Então, onde está escrito x, para não usar o ditado, porque eu sou péssimo em ditado, tá? Troca o x pelo y. Então, onde está aparecendo o y, a gente vai colocar o x. Tá vendo aí? Então, ficou a nossa função inversa. Y é igual a 2x menos 8 sobre 3. Ou seja, f de menos 1 de x é igual a 2x menos 8 sobre 3. Essa é a nossa função inversa, tá? Detalhe, a gente quer encontrar a inversa quando x é igual a 10. Beleza. Então, vamos calcular logo aqui, ó. F de menos 1 de 10. Onde está x, eu vou colocar 10. 2 vezes x, então é 2 vezes 10 menos 8 sobre 3. Vamos lá. 2 vezes 10 é 20. 20 menos 8 é 12. 20 menos 8. Já vou colocar aqui 12, tá? Só para constar. E 12 divididos por 3 é 4. Então, a função inversa quando x é 10, o resultado é 4. Você está vendo aí, ó, bonitinho, a substituição do valor de x por 10 para poder encontrar o resultado final passo a passo, deu 4, exatamente o que nós, ó, havíamos encontrado. Portanto, o nosso gabarito é letra D. Mais uma questão resolvida. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato, tá? E comente se você gostou da aula dessa forma, se foi legal, se foi bacana. Estou à disposição para poder ajudar vocês. E daqui a pouquinho vocês terão outros vídeos com esse formato, se vocês gostaram, para a gente continuar o nosso trabalho, tá? Estou com muitas saudades, um beijo para todos. Se cuidem, fiquem bem, mentalmente fortes. Daqui a pouco estaremos juntos novamente. Até a próxima, galera. Valeu!